O Rio das Velhas entrou em estado de alerta por causa da falta de chuva. A situação é mais grave em Honório Bicalho, distrito de Nova Lima, onde a Copasa capta água para o abastecimento de 60% da região metropolitana. Larissa Carvalho, boa tarde. Uma situação muito preocupante. Demais, Aline. O que a gente percebe é que muita gente que vive nas cidades grandes, né, trabalha nas grandes empresas, que exploram o meio ambiente, raramente tem essa oportunidade de estar na beira do rio. E aí tem essa dificuldade de conectar, né, que para ter água na nossa torneira é preciso ter água aqui correndo pelo rio. Olha, de cada 10 litros que as casas e indústrias da região metropolitana usam de água, 6 vêm do Rio das Velhas. 6. De cada 10 litros de água que os moradores de Belo Horizonte usam também no seu dia a dia, 4 vêm do Rio das Velhas. E a situação não é nem um pouco confortável. Olha aqui em Honório Bicalho. Já tem banco de areia aparecendo, o fundo do rio já está aparecendo em alguns pontos. Conversei com o professor Marcos Poliano, do Projeto Manuelzão, e ele disse que não é só aqui não. Em vários pontos do Rio das Velhas, ao longo de Minas Gerais, a situação é muito complicada. Hoje, a Copasa capta 70% da água que corre aqui para nos atender. 30% correm da água. E o ideal, qual seria? Foi a pergunta que eu fiz para ele. O ideal seria o contrário. Nós invertemos a lógica. Para ter segurança hídrica, deveria ser o inverso. A gente usar 30% apenas e 70% da água está correndo no rio. E nessa inversão cruel, os moradores já estão percebendo, como a gente vai mostrar agora na reportagem. Em Honório Bicalho, distrito de Nova Lima, onde a Copasa capta água para abastecer a Grande BH, a situação do Rio das Velhas preocupa moradores. A gente observa que aquele fundo ali, onde está dando para a gente ver o fundo do rio, a gente não via com frequência assim não, entendeu? É agora mesmo, só depois de esse tempo sem chuva, que a gente está conseguindo ver esse fundo aí, que antes o rio ficava um pouquinho, mais ou menos uns 50 centímetros acima do normal dele. Não é só uma impressão da comunidade. O CBH Rio das Velhas, comitê de estudiosos, ambientalistas, pesquisadores, que monitora a bacia do Velhas, classificou a situação do rio como de alerta. A vazão média de água nas últimas 2 semanas tem sido abaixo de 10,4 metros cúbicos por segundo, volume mínimo considerado seguro para o rio. Depois da captação da Copasa para abastecer a região metropolitana, a vazão despencou ainda mais. A média semanal ficou em 3,61 metros cúbicos por segundo. Pelas normas do Conselho Estadual dos Recursos Hídricos, sempre que a vazão de um curso d'água monitorado no estado ficar abaixo do valor médio mínimo dos últimos 10 anos durante um período de 7 dias seguidos, o manancial entra em estado de alerta. Se a vazão reduzir ainda mais, passando de 70% do mínimo, e esse cenário se mantiver ao longo de uma semana seguida, aí o rio entra no estado chamado de restrição de uso. Na prática, vai ser obrigatório reduzir a quantidade que a gente consome das águas do Velhas. Estamos num período ainda de estiagem, que deve se prolongar até o mês de outubro, e nós estamos ainda no mês de agosto, né? E essa situação pode eventualmente se agravar, né? O comitê tem tentado fazer todos os esforços no sentido de utilizar algumas represas que existem no Alto Velhas aqui para fornecer mais água para a bacia, e estamos fazendo esse apelo também para a sociedade no sentido desse consumo consciente. O grupo de controle de vazão do Alto Rio das Velhas, formado pelo Comitê da Bacia do Velhas, Copasa, CEMIG e pelas mineradoras Vale e AngloGold, informaram que estão tentando regularizar a vazão do rio para priorizar o abastecimento da população e a manutenção dos seus ecossistemas. É que com pouca água, o Rio das Velhas perde sua capacidade de diluir a poluição que recebe. Toda vez que o rio fica com menos água, Beatriz percebe que a poluição piora. Parar de jogar lixo, parar de jogar esgoto nos rios, isso é um absurdo, né? Hoje, com toda a tecnologia que nós temos, a gente ter que ver essa poluição toda, saber que continuam poluindo, é muito triste, porque o meio ambiente está sofrendo e nós fazemos parte do meio ambiente.
Ao longo do curso, dá para ver entulho, lixo, esgoto lançados no Velhas. Seu Carlos, que vê o rio passando no quintal de casa, quer chuva para encher logo o rio e mais consciência de quem usa essas águas. Para começar pelas as empresas que às vezes abusam um pouco, né, da poluição, e também a gente tem que ter consciência também por causa do próprio gasto da gente em casa, né? Às vezes uma torneira pingando, um banho às vezes demorado. Enquanto na região metropolitana 40% da água vem do Rio das Velhas, enquanto Belo Horizonte depende 60% daqui, Rio Acima, Raposos, Nova Lima, gente, só tem água se tiver água correndo no Rio das Velhas. A dependência é de 100%. Bom, a CEMIG mandou uma nota para a gente dizendo que, juntamente com os outros usuários participantes do Convasão, trabalha de forma integrada no monitoramento das vazões do Rio das Velhas e na operação dos reservatórios localizados a montante da bacia hidrográfica, de modo a otimizar as vazões no Rio das Velhas em prol do abastecimento público de água e manutenção do ecossistema do rio. Contudo, ainda que haja essa atuação conjunta, a condição de escassez hídrica do ano de 2021, ou seja, falta de água, traz uma condição especial que requer atenção. Paralelamente, a CEMIG, juntamente com os outros parceiros do CBH, que é o Comitê, do Rio das Velhas, também apoia e participa de projetos de produção e conservação de água e do meio ambiente, propostos e executados pelo CBH e outros entes na região do Rio das Velhas. Eu conversei com o professor Marcos Poliano, que vocês viram aí na entrevista, ele faz parte do projeto Manuelzão do FMG, e perguntei para ele, é só questão de falta de chuva? Ele disse não, é um conjunto. É falta de chuva, está chovendo mesmo, menos agora em 2021, mas também o poder público precisa repensar algumas coisas, como desmatamento, construção desordenada, mineração, e nós, como sociedade que usamos a água no dia a dia, precisamos repensar o desperdício. O que a gente está fazendo com a água na casa da gente? Aline. E Larissa, acabei de receber aqui a informação, Copasa respondeu, disse que monitora continuamente o nível aí do Rio das Velhas. Obrigada pelas suas informações e vamos refletir sobre isso mesmo, né? O que a gente faz, o que a gente pode fazer para evitar o desperdício. Obrigada mais uma vez.